E aí, velho? Firmeza? Legal? Então, cara, esse aqui vai ser o terceiro vídeo aí contando a história do jazz, certo? É, eu havia já falado no primeiro e no segundo vídeo sobre todo o começo, as origens da forma musical de se tocar jazz, de se cantar jazz, né? Que ele veio do blues, né? Sua principal referência, o blues, né? Mais as canções espirituais e mais também uma certa participação ali também do ragtime, certo? Esses três gêneros, com destaque para o blues, deu origem ao jazz, certo? Então nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade aí à história aí do grande jazz, firmeza? Se você curtiu o vídeo aí, se você gostar, né, se te ajudar de alguma forma, compartilhe, tá? Comente, uh, ajude, né, a fortalecer o canal, né? Porque a sua curtida, o seu comentário ajuda aí a fortalecer aí o canal do Mano aqui, certo? E toda ajuda aí é bem-vinda, né? Nós aceitamos aí de bom grado, firmeza? Então, cara, então vamos ao que interessa, né? Mas por outro lado, se esse vídeo não te ajudar, não fizer diferença para você, não curta, não compartilhe, tá? A sinceridade é tudo, certo, velho? Então, é isso aí, vamos lá. Eu havia parado falando, né, eu havia parado no outro vídeo, né, falando sobre o Jelly Roll Morton, que foi o primeiro cara, né, o primeiro músico jazzista a escrever músicas de jazz, né, a colocar o trabalho dele, as músicas dele, em partituras, né, porque até então o Bud Bolden ele não fazia isso, né, o Bud Bolden que deu as principais características do jazz, né, que vem do blues, que é a individualidade, o diálogo e a espontaneidade, né? Que o Bud Bolden, como que ele fazia? Né? Que eu já falei no outro vídeo, mas não custa nada reforçar. Ele pegava um ritmo, né? Uma linha melódica, né? Ele criou lá a cadência do jazz, né? E em cima desse ritmo ele ia improvisando, ele ia tocando o que vinha na sua mente, o que vinha no seu interior, né? O que ele sentia ele tocava, né? Então por isso que o jazz ele dialoga muito e ele tem muita espontaneidade, né? Ele é uma música assim muito verdadeira, né? Isso aí é uma clara alusão, né? E uma clara referência, uma clara alusão, né, mano? E uma clara referência ao, ao gênero que também deu origem ao jazz, né? Que é o blues, né? Então, mano, então depois do Bud Bolden é que vai surgir o Jelly Roll Morton, né? Então o Jelly Roll Morton que vai dar aí, vai escrever os primeiros trabalhos aí de jazz, certo? Então esse cara aí, ele vai viajar por vários estados dos Estados Unidos, né? Divulgando ali, né? Tocando em pequenos cabarés, né? Em pequenas cidades, né? Em casas de show, de boate, a sua música, né? Que era diferente assim um pouco do Bud Bolden na questão de que ele tocava no piano e que ele escrevia, né? A maioria das músicas que ele ia tocar ele escrevia, né? Bud Bolden não, Bud Bolden era espontâneo, né? Daí por isso que dizem, né, que o crédito, né, o mérito é todo dele, né, por ter criado o jazz, né? Porque a principal característica do jazz foi ele que trouxe mesmo, né? A cadência para improvisação, né, e a espontaneidade, né, de você tocar na hora o que você tá sentindo ali, né? Tipo, isso vem muito do blues, né? Como eu já mencionei aqui. Bom, aí o Jelly Roll Morton, em 1915, ele vai, enfim, escrever a primeira partitura ali de jazz, né? Primeira música escrita de jazz, né? Inclusive ele era muito arrogante, falava que havia inventado o jazz, mas todo mundo sabe que isso era mentira, né? Mas enfim,
E ele era um crioulo, né? Ele era um crioulo que eu quero dizer é o quê? Ele era mestiço, né? Ele tinha parentes haitianos e franceses, né? Bom, é... Bom, aí beleza. Aí, a partir do Jelly Roll Morton, você vai ter também o Fred Carpenter. O Fred Carpenter, ele era um trompetista muito bom, né? Muito bom mesmo. Ele foi convidado a ser o primeiro cara, né? A ser o primeiro cara a gravar uma música de jazz, porque até então não havia tido um CD de jazz gravado, um disco de jazz gravado. Então ele foi convidado a ser o primeiro, né? O Fred Carpenter. Só que ele recusou. Por quê? Porque ele acreditava que se ele colocasse a música dele numa caixa para outros músicos ouvirem, os outros músicos iriam copiar as frases musicais dele, né? Então eles tinham essa paranoia. Então, tanto que em algumas apresentações ele até tocava com um pano em cima do seu trompete para esconder as notas que ele estava fazendo ali, para os caras não copiarem ele, entendeu? Então o cara era um gênio, o Fred Carpenter, né? E ele foi ficar muito famoso em Chicago, né? O jazz ele é assim, ele surgiu em Nova Orleans, né? No estado de Louisiana. Depois foi para Chicago, né? Uma cidade moderna, né? Para a época, e muito industrial, né? Onde havia muitos negros, né? Por isso que tem muito preto em Chicago, até hoje, né? Por causa dessa migração antiga. E depois ele foi para Nova York, né? Nova York é que ele vai ganhar o mundo. De Nova York, o jazz ganha o mundo, né? Então esse Fred Carpenter aí, ele perdeu a oportunidade de ser o primeiro músico de jazz a ter um disco gravado, certo? Mas enfim, o cara era muito zica, véio, muito bom ele. E na mesma época surge também um cara, né, um garoto na época, o Sidney Bechet, né, que era um clarinetista, né? Ele vai passar a tocar também em Chicago, né? E ele também vai ser uma das grandes referências do jazz, né? O Sidney Bechet, né? Eu estou mencionando aqui os nomes para, se você se sentir curioso, aí você procurar, tá ligado? Porque tudo começou com esses caras aí, né? Primeiro o Bud Bolden, depois o Jelly Roll Morton, aí depois o Fred Carpenter, depois o Sidney Bechet, firmeza? Aí também vai ter a banda do King Oliver, né? King Oliver, que era um mano lá também de Nova Orleans, e ele vai ser importante por quê? Porque ele vai criar os fraseados, né? Os fraseados do trompete de forma mais suave, né? Vai ser aqueles fraseados mais cools, né? mais tranquilos, né? Vamos dizer assim. E esse cara aí ele vai ser importante também porque ele vai dar oportunidade a um grande cara, né, que todo mundo conhece, ou a maioria conhece, chamado de Louis Armstrong, né? Ele que vai convidar o Louis Armstrong, ainda um jovem rapaz, para fazer parte da banda dele, vai instruir o Louis Armstrong, né? E aí com o Louis Armstrong, né, a partir dos anos 20 aí, que o jazz vai começar a ganhar caráter de música, de arte, né? De arte musical. Porque até então o jazz era visto como entretenimento, como música para entretenimento. Você pode ver que nos desenhos antigos, como Tom e Jerry, Mickey Mouse, né? A trilha sonora é jazz, né? O jazz era só visto como uma música de entretenimento, enfim, de animação e tal. Né? Só você vê que é usado nos desenhos, tá ligado? Nos desenhos antigos, nos filmes, né? Aí com o Louis Armstrong, isso aí vai ser mudado a partir do Louis Armstrong, né? Ele que vai colocar o jazz assim como caráter de arte, né? De arte musical, certo? Ele vai criar, inclusive uma criação dele que eu acho muito legal, do Louis Armstrong, que é os sketches, né?
não tem quando o cara começa a imitar o instrumento? Tará, 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 aí o instrumento lá toca. Tararararara, aí ele faz com a boca. Tararararara, tarararara, entendeu? Fica completando. Pô, eu acho isso aí muito zica, velho. O Djavan faz isso, tá ligado? E a maioria dos músicos de jazz, após o Louis Armstrong, eles também fazem isso, né? Os sketches, né? Que é quando você começa a imitar o instrumento, você começa a dialogar com o instrumento usando a sua própria boca, tá ligado? É muito bacana. Então, o Louis Armstrong, ele vai ser importante porque a partir dele o jazz é visto como uma arte musical, né? Não mais só como entretenimento. E ele também vai romper a barreira racial, de certa forma, né? Porque ele vai tocar para brancos também, né? Ele vai ter plateias brancas e tal. Vai apresentar o jazz em outros estados, né? Ele vai levar o jazz a Chicago também, né? Claro, o King Oliver já tinha feito isso. Só que aí o jazz vai ficar conhecido em todo o território norte-americano com um cara chamado Benny Goodman, né? Porque esse cara era branco, né? Ele era fã desses caras negros e aí ele começou a tocar jazz e ficou bem conhecido, Benny Goodman. Firmeza? Até o próximo vídeo, velho. É nóis!